Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem, depois do Congresso do Partido Social Democrata, André Ventura veio a público dar uma declaração à imprensa na sede do Partido Chega, dizendo que Luís Montenegro era um dos maiores hipócritas dos tempos modernos, tendo em conta que Luís Montenegro optou por negociar à esquerda o seu Orçamento de Estado, viu o seu Orçamento de Estado completamente desfigurado pelo Partido Socialista para o ter aprovado, ainda falta a especialidade, e Pedro Nuno Santos diz que vai com liberdade para a negociação da especialidade, apesar de Miranda Sarmento já ter dito que não há grande margem para mudanças. No entanto, Luís Montenegro veio ao seu congresso dizer que queria a imigração controlada, que a escola não era uma questão, não era um espaço para ideologia, etc, etc, etc. Portanto, optam primeiro por negociar com os autores destes problemas e depois querem solucionar estes problemas adotando as medidas do Chega. Não deixa de ser curioso. Vamos ver, meus caros, as declarações do líder do Partido Chega, André Ventura, quando ele fala sobre a questão de Luís Montenegro ter tido esta postura de direita moderada, dizendo que quer controlar a imigração, que não quer portas escancaradas e que a escola não é um espaço de ideologia, mas negocia com Pedro Nuno Santos o seu Orçamento de Estado porque não é não e porque os Chega são extremistas e tenho muita pena de nós que não nos deixam governar por causa de coligações negativas. Vamos ver, meus caros, o que é dito pelo líder do Chega na sede do partido e vamos tirar as nossas ilações depois do assunto. É por isso uma tremenda hipocrisia, a maior do nosso tempo, em que este Primeiro-Ministro se deseja envolver. A de ser a muleta e o parceiro do PS, vice-versa. E ao mesmo tempo anunciar que, no entanto, gosta das bandeiras do Chega, votando contra todas elas no Parlamento, deliberadamente atacando quem as propõe e pensando completamente diferente do que aquilo que disse hoje mesmo neste Congresso. Sublinho. É a hipocrisia feita pessoa. Neste caso, na figura do Primeiro-Ministro. Bom, meus caros, estas foram as declarações de André Ventura na sede do partido. Eu tenho aqui mais algumas declarações, desta vez na Folha Nacional. Eu não consegui as declarações completas. André Ventura deu uma declaração maior do que esta, mas eu tenho aqui mais algumas declarações, desta vez por escrito. E temos aqui mais abaixo que o líder do Chega defendeu que o Congresso do PSD foi esvaziado depois de o secretário-geral do Partido Socialista anunciar que vai propor aos órgãos do partido uma abstenção na votação do Orçamento de Estado para o próximo ano, viabilizando a proposta do Governo. Temos também, não ouvimos uma crítica de fundo em matéria de coisas estruturais para o país, em que a divergência com o PS se fizesse sentir no combate à corrupção, no apoio aos setores mais fragilizados, no crescimento económico e, sobretudo, na área da fiscalidade. É verdade, meus caros. Neste momento, Luís Montenegro, por uma escolha sua, por casmurrice sua, digamos assim, por optar por negar o Chega depois de vermos que o Chega teve os 18%, teve os 50 deputados e tiveram a possibilidade, o Partido Social Democrata, de fazer um acordo de governo à direita, de mudar verdadeiramente o país, baixar os impostos, criar um país mais próspero e mais competitivo a nível europeu, até porque, como já vimos, já há dados de crescimento de 2023 e vemos que os Estados Unidos estão atrás da China, estão atrás da Rússia, que está, do ponto de vista do PIB, estão atrás da Rússia, que está em guerra, e a União Europeia nem sequer está perto de nenhum destes três, nem da Rússia, nem da China, nem dos Estados Unidos. Portanto, é uma coisa mesmo dramática. Obviamente que Portugal é uma pequena parcela da União Europeia, não é como se Portugal começasse a crescer 20% anualmente, que a União Europeia teria um crescimento muitíssimo maior, não é nada disso. No entanto, obviamente que para a União Europeia crescer enquanto bloco, e eu nem sou favorável à União Europeia, mas quer dizer, também temos que ter alguma competitividade financeira, para a União Europeia crescer em bloco, temos que efetivamente crescer individualmente falando. Portanto, os Estados têm que, dentro da sua soberania, baixar os impostos, possibilitar investimento estrangeiro e investimento nacional, incentivar o empreendedorismo, favorecer as exportações ao invés das importações, etc, etc, etc. Portanto, há várias questões para aumentar este crescimento. Portugal tem um problema muito grave do ponto de vista da produtividade, que nem todos os países da União Europeia têm, mas este é o principal problema que deve ser tratado do ponto de vista económico em Portugal e que, no meu entender, é dos mais importantes, porque depois com a produtividade podemos construir, no médio e longo prazo, um país decente e mais próspero, onde os idosos tenham pensões adequadas, onde os serviços públicos funcionem, onde as pessoas consigam pagar os medicamentos, pagar a comida, pagar a renda e ainda assim ter algum dinheiro que sobra, e portanto eu acho que esse país é algo que nós podemos almejar no médio e longo prazo, mas tem que haver vontade, coragem política e
primeiramente, convicções reformistas deste país. O líder do Chega disse também que pouco se falou da substância do orçamento, porque o PSD não tinha interesse em dizer ao país que este orçamento é igualzinho ao orçamento do PS e defendeu que o PSD está dependente do PS e PS dependente do PSD. Ventura anunciou também que no processo de discussão do Orçamento de Estado na especialidade, o Chega não deixará de fazer as propostas que tem que fazer, independentemente de quem as venha a apoiar ou das maiorias que se venham a gerar no Parlamento. E disse esperar que não haja nenhuma vitimização desproporcional do governo que leve a uma crise política artificial. Sim, é verdade, isto é o que se tem passado. E aliás, eu fiz um vídeo no dia de ontem em que eu falava um bocadinho sobre este tema. O Luís Montenegro, basicamente, qualquer proposta minimamente importante que o Chega e o PS votem favoravelmente, Luís Montenegro vai automaticamente dizer: e tal, tenham muita pena de mim porque eu não consigo governar, a oposição não me deixa governar. Meus caros, nós não fomos a eleições novamente, recentemente, nem vamos, porque o Partido Socialista já disse que aprova o Orçamento de Estado e que dá o aval na generalidade. Quando se dá o aval na generalidade, pode-se negociar alguma coisa na especialidade, mas como já se deu o aval na generalidade, primeiramente, no meu entender, estamos algo vinculados com o orçamento. E depois, na especialidade, Miranda Sarmento já disse que não há grande margem para mudanças e Pedro Nuno Santos já parte para a especialidade com essa noção. Pode, efetivamente, mudar algumas coisas e, aliás, o PSD vai estar aberto a isso, porque já vai ter a confirmação de que está aprovado na generalidade e, portanto, o PSD, na especialidade, provavelmente nem quer saber verdadeiramente do que se passa, desde que passe, não estão bem interessados e, portanto, algumas mudanças pontuais para Pedro Nuno Santos também dizer: olha, estão a ver, eu viabilizo o Orçamento de Estado, mas eu até faço algumas mudanças. Portanto, isto é só para também Pedro Nuno Santos mostrar alguma força em frente a Luís Montenegro. Agora, sobre a questão do Orçamento de Estado, Luís Montenegro não pode optar por negociar com o Partido Socialista e depois optar por tomar para si as bandeiras do Chega, o controle da imigração e a questão da ideologia nas escolas. O Sr. Primeiro-Ministro tem a noção que quem implementou isso nos últimos 8 anos foi o Partido Socialista, com quem ele decidiu negociar. Portanto, isto é das maiores hipocrisias que aconteceu em política nos últimos tempos. Luís Montenegro não pode tomar para si bandeiras da direita quando opta por negociar um orçamento à esquerda, quando aceitou mandar fora basicamente o seu IRS jovem, quando aceitou diminuir apenas 1% do IRC, quer dizer, agora é que é, Portugal agora é que vai florescer com esse 1%, isto agora é que vai ser, até a Google vem para Portugal agora, depois do IRC diminuir 1%, e portanto, quer dizer, nós temos que começar a perceber verdadeiramente que há pessoas que estão mais preocupadas, e aliás, segundo Maquiavel, esse é um dos dois interesses dos políticos, primeiro elegerem-se e depois manterem-se lá, e Luís Montenegro conseguiu os dois, elegeu-se e mantém-se lá, e portanto, estes são os dois objetivos que Maquiavel vê de um político, e portanto, Luís Montenegro, do ponto de vista maquiavélico, está a ser um político muitíssimo bem sucedido, apesar de ter vendido completamente a sua identidade, digamos, económica, que era das poucas que ainda restava ao PSD, porque nós no PSD temos, por exemplo, uma ministra neste governo que poderia ser uma ministra eleita pelo Bloco de Esquerda, facilmente. O Bloco de Esquerda, seguramente, se tivesse de escolher alguém do PSD para si, seria aquela ministra, que opta por utilizar a linguagem dita neutra e inclusiva e aquelas coisas todas, e portanto, Luís Montenegro não quer ideologias nas escolas, mas negocia com o Partido Socialista e tem esta ministra que utiliza estas linguagens. E depois toma para si as bandeiras do Chega do controle da imigração, quando na verdade optaram por iniciar um mega processo de regularização de todas as pessoas e eu, sinceramente, ainda não ouvi o atual Primeiro-Ministro a falar de uma única deportação. O Sr. Primeiro-Ministro quer-me dizer que estas 400 mil pessoas, que estes 400 mil pedidos pendentes são única e exclusivamente pessoas para legalizar. Bom, então se isso é verdade, temos que mudar as regras. Há pessoas que têm que sair. Há pessoas que viram rejeição no seu pedido de asilo e, portanto, se viram rejeição é porque não cumprem os requisitos para aqui estar. E se não cumprem os requisitos legais para aqui estar, não têm que estar aqui. 400 mil pedidos é uma coisa completamente absurda para Portugal. Assumindo os 10 milhões de habitantes, é 4% da população portuguesa. Ninguém vê um problema nisto. De um dia para a noite, 400 mil pessoas. Meus caros, há muitas pessoas que têm que ser deportadas. Temos mesmo imensas pessoas para deportar. Já devemos ter entre 15% e 20% da população em Portugal estrangeira. Portanto, não faz qualquer tipo de sentido. Há pessoas que não estão aqui para trabalhar, que não obedecem às necessidades económicas, que estão aqui a danificar a identidade nacional do ponto de vista proporcional. Quer dizer, os países são feitos por pessoas, não são feitos por limites geográficos, não são, apesar de também serem feitos por história, obviamente, mas não são os limites geográficos que vão manter a identidade do país. Quem mantém a identidade do país são as pessoas. E, portanto, ou a identidade do país é mantida e mantemos Portugal e os portugueses como uma vasta maioria e mantemos esta hegemonia cultural, citando Gramsci, do ponto de vista daquilo que é a identidade portuguesa e daquilo que são as ideias dominantes na sociedade portuguesa,
portuguesa, ou então, meus caros, vamos ficar sem a nossa identidade. E eu acho que nenhum português estaria disposto a ficar sem a sua identidade. Olha, eu posso-vos dizer que da minha parte não estarei disponível para isso. Mas bom, meus caros, obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.